Eu gostaria então de ler com os irmãos. Vamos abrir as Bíblias em Apocalipse, capítulo 7, do verso 13 ao 17. Um texto que nos diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, levaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esta revelação ela é profética a nós. Quando João a recebeu, nada ainda havia acontecido. Mas muitas destas coisas que Jesus revelou a João já aconteceram, e outras ainda estão por vir. Esse texto relata a visão das pessoas que foram glorificadas, e na verdade fala também como que elas estarão lá nos céus. São os verdadeiros vencedores da grande tribulação. E existe uma sequência de visões no livro do Apocalipse, os irmãos podem ver nos textos anteriores, que relatam, na verdade, como que as coisas estavam por acontecer. No capítulo 2 e 3, Jesus dá uma revelação a João acerca de orientações diretas para a sua igreja que se encontra universalmente dispersa, né, pela face da terra. Mas ele resume em 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E ele dá orientações, ele repreende, ele dá palavra de consolação, de ânimo, de motivação, de esperança e de fé. Mas depois, no capítulo 4, Jesus dá a visão a João do trono de Deus. E este trono de Deus estava rodeado por 24 tronos, com 24 anciãos sentados neles, que na verdade representam as 12 tribos do Antigo Testamento, ou seja, o Israel de Deus. Como que Israel de Deus nasceu? Quando Deus chamou Abraão, né, e convocou para fazer um povo exclusivo para si. E depois os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, chegaram a José. Então eram 12 filhos homens que Jacó teve, dos quais um era José. E a partir desses 12 filhos homens, Deus distribui o seu povo em 12 tribos. E a partir dali ele conversa, ele trata da nação de Israel, formada a partir dos 12 patriarcas. No Novo Testamento, Jesus chama 12 discípulos, que se tornaram depois 12 apóstolos, com exceção de Judas, que foi substituído por Matias. Mas a proposta de serem 12 apóstolos que trariam os fundamentos para a igreja cristã do Novo Testamento continuou. Então, 12 patriarcas no Antigo Testamento, formando a nação política e geográfica de Israel, que ali representava a igreja do Senhor, mais 12 apóstolos que começaram a igreja do Senhor Jesus, não exclusivamente a geografia de Israel, ao povo judeu. Não, Jesus falou que era para eles irem pelo mundo inteiro, levando o evangelho, e que vidas, mesmo que não fossem de Judá, seriam salvas. Então, no Novo Testamento, nós vemos a igreja nascendo a partir de 12 apóstolos. Então, 12 do Antigo Testamento mais 12 do Novo Testamento formam 24, que seriam os 24 anciãos que estavam lá nos céus, representando esta igreja geograficamente universal, formada por pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. E no capítulo 5, Jesus dá a visão a João de um livro que estava selado com 7 selos nas mãos do Deus, no grande trono onde ele estava sentado. Mas dá a visão de um cordeiro, que era o próprio Jesus, a única pessoa que tinha condições de abrir aquele livro, o livro que contava a história
pensada por Deus para a humanidade e que continha ali todas as principais diretrizes, todos os desígnios do próprio Deus que haveriam de nortear o caminho da humanidade. Então, ali, nós vemos logo no verso 1 do capítulo 5, o símbolo do juiz, o símbolo da justiça. João disse assim: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E o livro dos decretos de Deus, dos desígnios de Deus sobre o tempo. Vimos nessa visão, no versículo 2, que havia o símbolo de um acusador. Diz que um anjo forte que proclamava em grande voz a seguinte frase: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ninguém, mas Jesus Cristo, o Cordeiro que estava em pé, próximo ao grande trono. Então nós vemos também o símbolo desse advogado de defesa. No versos 6 e 7, João diz que viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos que estavam ali, ele viu de pé um cordeiro com uma visão de alguém que tinha sido morto. De fato, Jesus trazia consigo as marcas da sua morte na cruz. E no verso 7 ele diz: pois veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e começou a abrir os selos. Nós vemos uma palavra de consolação para alguém que estava naquele momento simbolizando o réu. João, quando teve aquela visão, ele ficou extasiado, mas ficou entristecido quando aquele anjo forte disse: quem será capaz de abrir este livro? Quem será capaz de intervir na história da humanidade? Quem será capaz de abrir estes selos? Mas aí, uma voz diz assim, verso 4. João diz que ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. No verso 5, diz que todavia um dos anciãos falou e disse para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Essa palavra de consolação vem ao coração de João, que representava ali o réu. Poderíamos pensar, nós hoje, se não for pela intervenção de Jesus nas nossas vidas, nós não teremos condições de estarmos nos céus com o nosso Deus. Então eu entendo que esta palavra de consolação, ela veio aos ouvidos de João, como vem nos dias de hoje ainda aos ouvidos da igreja do Senhor Jesus. E a igreja precisa não só aprender a ouvir palavras de consolação, como também proferir palavras de consolação. É nessa hora que nós entendemos que nesses últimos dias, quando a perseguição aumenta, num país como o Brasil, por exemplo, onde sempre tivemos liberdade religiosa, hoje já estamos enfrentando o preconceito religioso. Um dos grandes temas nas universidades tem sido intolerância religiosa. E muitas vezes a intolerância religiosa tem partido de dentro da igreja. A igreja que tem sido intolerada tem também se transformado numa igreja intolerante. Mas nós precisamos medir até que ponto a nossa intolerância é contra o pecado, porque aí, isto é bíblico, mas a partir de qual ponto a nossa intolerância tem sido contra pecadores, e aí não é bíblico. Porque se Jesus tivesse tido intolerância com relação a nós, o que seria de nós? Então a grande mensagem bíblica é que Jesus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E nós, enquanto igreja hoje, nós precisamos ter essa mesma diretriz para a nossa vida. Nós lutamos contra o pecado, a nossa intolerância é contra o pecado, mas nunca contra o pecador. Precisamos amar o pecador. E precisamos nos amar uns aos outros. Então, palavras de consolação devem chegar aos nossos ouvidos porque precisamos, mas devem também sair da nossa boca, porque outras pessoas precisam ouvir. E toda palavra de consolação na boca do cristão é motivada
por uma ação interior do Espírito Santo na sua vida. Precisamos nos importar mais uns com os outros. Precisamos ter mais tolerantes com os pecadores, amá-los mais. E precisamos, irmãos, agir com palavras, com gestos, mas também com atitudes. E no capítulo 6 de Apocalipse, então, começa a visão do Cordeiro de Deus, que é Jesus abrindo os 7 selos. Os 4 primeiros selos falam de 4 cavalos e seus cavaleiros, que é símbolo de forças espirituais atuantes no final dos tempos. E aí nós podemos fazer um paralelo com Mateus capítulo 24, e nós entenderemos o que estes sinais revelam a nós. Mas chegamos no 5º selo. E no 5º selo, capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, verso 9, abre a sua Bíblia. Nós vamos ver que quando o Cordeiro abriu o 5º selo, está escrito aí, João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam. E nós precisamos partir de 3 pontos de reflexão acerca desse 5º selo. O primeiro deles fala da importância que o Evangelho tinha e tem para algumas pessoas, para alguns cristãos, principalmente. O segundo ponto de reflexão é a importância que o testemunho dos cristãos tinham para outras pessoas. E aqui nesse texto, a visão de João fala que debaixo do altar estavam ali as almas daqueles que já tinham sido mortos por causa do Evangelho de Deus, por causa da palavra de Deus e também por causa do testemunho que eles sustentavam, mesmo diante das perseguições que eles sofriam no tempo do Império Romano. Então, existe uma importância que o Evangelho deve ter para a nossa vida enquanto cristãos. Ou seja, o que estamos dispostos a passar ou a sofrer por causa do Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. A transformação da sociedade, a transformação da sua família, a transformação do seu ambiente de vida. Depende da pregação do Evangelho. E às vezes nós, enquanto cristãos, ficamos retraídos. Irmãos, precisamos ser sinceros conosco mesmo. Muitas vezes nós nos retraímos por vergonha, por nos sentirmos diferentes em determinados ambientes. E não falamos, e às vezes não, e muito menos testemunhamos. Porque há pessoas que falam, mas não testemunham. Há pessoas que testemunham, não falam tanto, mas normalmente uma pessoa que testemunha, o Espírito Santo dá oportunidade para que ela fale. É quando o Espírito Santo testifica aquela vida. E ele abre um espaço para que ela possa falar e pregar a palavra de Deus. O terceiro ponto de reflexão é a importância que Deus dá àqueles que pregam e que testemunham o Evangelho. Então não pense que aquilo que você passa hoje, a perseguição que você sofre, os desafios que você aceita, a renúncia que você tem que fazer todos os dias, o dizer não para as propostas do pecado, que trazem prazer à carne. Porque o pecado é prazeroso, irmãos, porque se não tivesse prazer no pecado, ele não teria poder sobre o homem. Mas a vida controlada pelo Espírito Santo também dá prazer ao homem. E é nesse prazer, ou com esse prazer, que nós devemos, consolar a nossa vida, trazer alegria para o nosso viver. Mas o prazer pelo pecado, ele não demanda renúncia. O prazer pelo pecado não demanda tempo, ele é instantâneo. O pecado te procura. Mas as coisas de Deus, por princípio bíblico, devem ser procuradas. Então você precisa, antes de sentir prazer pelas coisas de Deus, se esforçar para ter uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus.
Você precisa negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, seguir a Jesus. Você precisa dizer um não. Paulo diz, portanto, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, ele diz na carne, eu vivo-a pela fé. A fé é a grande motivação de um homem transformado, regenerado, convertido e salvo. E a grande questão está que a fé, ela se desenvolve. E eu nunca vi uma pessoa que tivesse uma fé estagnada ou paralisada. Eu vejo pessoas, já vi pessoas que tiveram uma fé crescente ou uma fé decrescente. Ou você está caminhando com Deus e sua fé está crescendo, você está crescendo, ou você está parado, caminhando sozinho, se afastando de Deus com uma fé que vai só se atrofiando, de forma a reduzir a ação do poder de Deus na sua vida. E é nessa hora que o homem se vê só, incapaz, debilitado, e ele precisa se encontrar com uma grande realidade, que é uma verdade. Sem a presença de Deus na sua vida, ele não consegue caminhar, não consegue ser bem-sucedido. Então, amados, existe uma igreja que foi vista nesse quinto selo, quando ele foi aberto, uma igreja que era importante para Deus. Deus tinha prazer em guardá-la. E eles estavam ali debaixo do altar e fizeram uma pergunta naquele momento: Senhor, o Senhor não vai nos vingar com relação àqueles que nos perseguiram? Ou seja, quando é que vai ter um fim de todas estas coisas? Quando é que nós viremos o julgamento final? E aí Deus fala que era necessário esperar. Capítulo 6, verso 11. Diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, preste atenção, uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. A palavra que eles tiveram naquele momento diz respeito a mim, diz respeito a você hoje. A Bíblia é clara em dizer, olha, aguarde até o final dos tempos, porque ainda precisam ser salvos pessoas que serão perseguidas como vocês foram. A palavra de Deus nos faz pensar se o evangelho que nós temos vivido hoje demonstra a nós uma diferença para as outras pessoas. A vida que você vive, o evangelho que você prega, o evangelho que você vive, ele traz diferença no ambiente onde você está. Ele é relevante para as pessoas que caminham com você. É sobre essa relevância que esse texto está falando. Então, na presciência de Deus, Ele sabe os que serão salvos. Ele deu o livre-arbítrio, irmãos, para nós escolhermos e optarmos pelo caminho que nós vamos trilhar. Mas na presciência de Deus, Ele já sabe. Então, quando aqueles irmãos que morreram durante a perseguição, ou seja, os cristãos, estavam ali clamando pelo final dos tempos, pelo julgamento do grande trono branco, a palavra que eles ouvem é repousarem ali. E repousar é muito mais do que simplesmente aguardar. Você pode aguardar com aflição no coração. Você pode aguardar uma resposta com ansiedade no coração. Mas quando a palavra se refere a repousar-se, ou seja, o repouso é algo que traz descanso. É algo que te livra da ansiedade. É algo que te faz pensar assim: não está mais nas minhas mãos o controle. Então a palavra de Deus hoje nos fala assim também. Se está difícil a tua caminhada, se a cruz que você está carregando tem sido pesada para você, se as renúncias que o evangelho verdadeiro, sincero, tem te solicitado, têm sido difíceis, repouse no Senhor.
Precisamos aprender a descansar no Senhor. Precisamos nos deleitar em tão somente fazer a vontade de Deus. O salmista diz: deleito-me ao Senhor em fazer a tua vontade. É certo, irmãos, que vivermos o Evangelho não é fácil. E Jesus não nos omitiu isso. Mas uma coisa é certa: vivermos o Evangelho é gratificante, é recompensador. Quando você diz não para o pecado, quando você diz não para o mundo, você está dizendo sim para Deus, é o que a palavra nos ensina. E quando você diz sim para Deus, Deus não te deixa puro, no sentido de vazio. A pureza que Ele te dá é a pureza para a santidade, a ausência de mal. Mas Ele não te deixa vazio, Ele te contempla com bênçãos, Ele te contempla com a presença dEle. Presença que é capaz de suprir toda e qualquer carência. Te traz ausência de necessidades. A suficiência em Cristo Jesus é uma realidade para aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor. Você pode até sentir algumas carências. Mas se você estiver com o coração focado naquilo que o próprio Deus colocou como sendo necessidade para a sua vida, não vai haver carência na sua vida. Porque a promessa dele é te suprir de tudo aquilo que for necessário para você. As nossas carências hoje nascem de preceitos que nós mesmos criamos ou que aceitamos que o mundo venha incutir no nosso coração. O que Deus te deu, o que Deus te tem dado é suficiente para você ser feliz. E muitas vezes as aflições na vida do homem nascem de contaminações que ele permite vir de fora para dentro. Quero dar só um exemplo simples. Davi tinha muita coisa. Davi tinha um chamado, Davi tinha família quando nasceu, não era uma pessoa órfã de pai e de mãe. Tinha irmãos, Davi tinha Deus, tinha vida de adoração. Davi recebeu um reinado, tinha uma carreira maravilhosa, profissionalmente falando. Davi tinha esposa. Mas um determinado dia, não contente com tudo que Deus já tinha dado para ele, ele olha do seu palácio, Betseba. E não contente com o seu casamento, ele cobiça aquela mulher. Entendam esta palavra. Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Mas a pecaminosidade humana que está na nossa natureza, ou que vem de uma natureza exterior a nós, nos influenciando negativamente, incute na nossa mente, no nosso coração, desejos e necessidades que não são reais na nossa vida e que nos levam ao fracasso. O salário que Deus te deu é bênção. E Deus pode abrir uma porta melhor para a sua vida, pode. Porque às vezes Ele te prepara e Ele vai te fazendo subir degrau por degrau. Mas muitas pessoas não vivem contentes com o que têm, com o salário que recebem, com o emprego que Deus abriu para eles. E por conta disso, vivem numa ansiedade que corrói seu coração, que impede-as de viver o presente, porque estão com o coração focado no futuro. Se fosse um futuro espiritual, estaria coerente com a palavra de Jesus que diz que não deveríamos ajuntar tesouros aqui na terra, mas deveríamos nos preocupar em ajuntar tesouros nos céus. Mas o que infelizmente acontece é que o coração de muitos servos de Deus fica às vezes perdido nas coisas daqui. Eu queria finalizar então essa palavra no capítulo 7. Porque depois da abertura do 5º e do 6º selo, o 7º selo, aquela igreja que estava debaixo do altar, que na visão de João eram os salvos que já tinham sido mortos, aquela igreja
ela precisa ser completada para que Jesus Cristo possa vir marcando o final dos tempos. A palavra de Deus nos ensina que o final dos tempos chegará quando todos na face da terra tiverem ouvido o evangelho do Senhor Jesus. Não se convertido, mas ouvido. E se existe uma forma de nós apressarmos a volta do Senhor Jesus, a única maneira, a palavra de Deus nos ensina, é pregando o evangelho. Porque quando toda a humanidade tiver ouvido falar de Jesus, do plano de salvação, então o Senhor voltará. No capítulo 7, então, nós vemos os 144 mil selados de Israel, que seria o momento em que eles seriam completados ali. A igreja que já havia sido morta, mas que estava aguardando a volta do Senhor Jesus, para ver o grande julgamento e morar definitivamente nos céus. E aqueles que ainda estavam vivos, ou que estariam ainda vivos. E na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então a Bíblia fala que Deus conhece aqueles que são seus. Ele sabe quem seriam e quem serão esses 144 mil. O número 144 mil que a Bíblia fala é um número simbólico. Ele representa essa igreja cristã glorificada, irmãos. Então são aqueles do Israel espiritual, não o Israel geográfico e político. Não se restringe a um povo judeu, mas se refere à igreja do Senhor Jesus, que a Bíblia fala que seria o Israel de Deus. No Antigo Testamento, antes de Cristo, nós encontramos a igreja na forma de Israel. E no Novo Testamento, depois de Cristo, nós encontramos Israel na forma da igreja. Então toda a igreja de Cristo, ela está selada. A Bíblia diz que nós fomos selados e ela está segura. Nós podemos ter a segurança da nossa salvação. No Evangelho de João, no capítulo 10, verso 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que deu-as para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Palavra de Jesus, irmãos. E nesse texto de Apocalipse, a própria Bíblia se explica. Se você chegar agora no capítulo 21, você vai ler sobre a igreja do Senhor Jesus, prefigurada pela nova Jerusalém celestial. E aí, em forma alegórica, como foi escrito no livro de Apocalipse. Por que foi escrito de forma alegórica? Porque naquele tempo em que João estava aprisionado na ilha de Patmos, toda a literatura passava por uma censura por parte do Império Romano. E se esse livro fosse concebido a João numa linguagem clara, os romanos leriam e censurariam. Certamente ele seria queimado. Então Deus dá a visão a João numa forma alegórica, mas que os judeus, os hebreus e quem tinha contato com a história de Deus com o seu povo podia entender. Então ele usa de figuras de linguagem que no Antigo Testamento, por exemplo, você pode entender. Mais à frente desse capítulo que nós estamos meditando, capítulo 21, você vai ver a revelação acerca desta igreja falando da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E ela tinha 12 portas na visão, com 12 nomes das 12 tribos e os 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. Mais uma vez a gente vê referência à igreja cristã sobre a face da terra. Aquela que foi formada no Antigo Testamento, sobre 12 patriarcas, e a do Novo Testamento sobre 12 apóstolos. Então nós vemos 144
pessoas simbolizando os fundamentos da igreja, multiplicado pelo número 1000. Esse 1000, na Bíblia, significa ou representa um tempo muito grande e incontável. Se você olhar a Bíblia, explica a própria Bíblia. Salmo 94 diz que 1000 anos são aos olhos de Deus como o dia de ontem que passou. No Novo Testamento, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós não podemos interpretar o livro do Apocalipse ao pé da letra. A igreja salva seria então formada por 144.000 pessoas. 12 vezes 12 vezes 1000. 144.000. Um número incontável. Quais são as características desta igreja? O texto que nós lemos em Apocalipse 7 fala. Ela é inumerável, então. Quando a nação de Israel, ou Israel de Deus, nasce através de Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, mostra Deus falando: Abraão, olha para os céus. Se você puder contar as estrelas, elas serão, numericamente, o povo que eu vou formar a partir de ti. Se você conseguir contá-las. Era um número incontável. Depois, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, se referindo a Abraão, ele fala da posteridade milagrosa de Abraão. E a partir de uma mulher que era estéril, e de um homem e de uma mulher que já estavam numa idade muito avançada, Deus fez nascer Isaac. E a partir de Isaac nasce a nação de Israel, numerosíssima. Então, a primeira característica, ela é inumerável. A segunda característica é que ela é geograficamente universal. Ela está sobre toda a face da terra. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e em ti serão abençoadas todas as nações. A terceira característica é que é uma igreja honrada. Nesse verso 9 do capítulo 7 que nós lemos, diz assim: depois destas coisas eu olhei, disse João, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Nessa última frase, na visão de João, ele vê naquela multidão pessoas trajando vestes brancas, ou seja, esta igreja traz consigo características de pureza, de santidade. Se queremos fazer parte desta igreja a qual o Senhor Deus aguarda, precisamos, irmãos, nos libertar de toda a raiz de pecado e buscarmos a purificação, a santificação e um relacionamento puro e sincero com Deus. Preste atenção, em Apocalipse 21 diz que nada de contaminado poderá entrar no reino dos céus. Por isso que só aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus têm entrada nos céus. A quinta característica dessa igreja é que ela é uma igreja vencedora, irmãos. Eles tinham vestes brancas, mas nas suas mãos eles tinham palmas. Lembra de quando Jesus entrou em Jerusalém na última vez, a entrada triunfal de Jesus? As pessoas tinham palmas nas suas mãos. Era a forma como se aguardava um rei. A entrada triunfal de Jesus. Era uma igreja vencedora. Romanos 8,35, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia? Ou será a perseguição? Preste atenção nisso. Nem a perseguição que nós sofremos hoje poderá nos separar do amor de Cristo. Será a fome, será a nudez, será o perigo, ou será a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, irmãos, Paulo conclui: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos salvou, a saber, Cristo Jesus. A sexta característica e última desta igreja, ela é uma igreja agradecida e que atribuía
a Deus a sua salvação. Tributava a Deus a sua salvação. No verso 10 do texto diz assim: e clamavam com grande voz, aquela multidão vista por João, clamavam dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, que é o seu Filho Jesus. Precisamos ser mais agradecidos a Deus pela salvação que Ele nos deu. Se há uma coisa que entristece o meu coração, e eu tenho certeza que o coração de Deus também, é quando eu vejo uma igreja cristã egoísta, ambiciosa, gananciosa, e que só tem os olhos naquilo que quer ter, quer possuir, e que não olha para trás para agradecer a Deus pela salvação recebida. E o que é pior, não vive de forma agradecida ao Senhor, com gratidão no coração, pela salvação que foi dada de graça. Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por meio de obras, não é pelo aquilo que fazemos, não é pela oferta que damos, que nós alcançamos a salvação, mas ela nos foi dada de graça por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esta igreja, ela vem da grande tribulação. Os últimos versos, versos 13 e 14, diz assim: quem são esses? E de onde vieram? E aí João disse: Senhor, tu sabes. E ele então disse: estes são os que vieram da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nós precisamos entender que tribulação é uma realidade e precisa ser uma realidade na vida do cristão. Se não nos sentimos atribulados ou perseguidos, é porque de certa forma não estamos incomodando as trevas. Se não nos sentimos relevantes nesse mundo, irmãos, é porque de fato não existe a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é quem faz a diferença. E em nome de Jesus, a igreja tem que estar preparada para esta grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, grave este texto, a palavra de Deus nos diz que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, o final dos tempos não acontecerá sem que antes viesse a apostasia, em que muitos se afastarão da fé, se esfriarão na fé. E também antes que se manifeste o filho do pecado, ou seja, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Essa grande tribulação será marcada pela presença do filho da perdição, o próprio anticristo. E nós temos que estar preparados para ela. Mas duas verdades estão aqui. A primeira delas é que a igreja estará protegida na grande tribulação. E a segunda é que uma igreja nascerá no meio desta tribulação, como um povo selado e vitorioso, irmãos. Porque Deus não nos prometeu nos livrar das tribulações, mas a promessa dele é que ele estaria conosco no meio da tribulação. Amém?